Um bom sábado aos irmãos, aos amigos, que Deus siga abençoando a sua vida, amém? Nós vamos retomar hoje, acho que depois de mais ou menos um mês, acho que algo em torno disso, né? Sem darmos seguimento na nossa série de estudos de profecias, baseada no livro do profeta Daniel. E hoje a gente vai retomar, a partir aqui do episódio número 5, o episódio número 5, ele não corresponde ao capítulo 5 do livro do profeta Daniel, mas ao capítulo 3, certo? É o 5 porque nós começamos a fazer uma introdução histórica, cultural, a respeito de como se deu a ida de Daniel e seus companheiros até o Império Babilônico, para então começarmos a estudar os capítulos propriamente dito. Então hoje o nosso estudo ele está baseado no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Você trouxe sua Bíblia, você pode deixar sua Bíblia aberta no capítulo 3, porque nós vamos destrinchar esse capítulo e entender muitas coisas que ali estão descritas e o que essas coisas têm a ver com a nossa vida, bem como com o tempo que nós estamos vivendo. Nós vamos entender hoje a respeito da fidelidade que não se curva, né? Você sabe que um dos pontos que se destacam no capítulo 3 é a fidelidade ali dos companheiros de Daniel. E nós vamos nos debruçar em relação a isso aí. Parabéns por cada um de vocês que está aqui presente, irmãos. Eu quero dizer para você que a Igreja de Deus, aqui eu estou falando de maneira generalizada, ela está se dividindo, certo? Está se dividindo. E você e eu, claro, nós precisamos olhar para a nossa vida, porque a sacudidura, ela está chegando no seu ápice e cada um está fazendo suas escolhas e se posicionando e está demonstrando isso por coisas simples, aparentemente insignificantes. Coisas simples que na maioria das pessoas não vai parecer nada demais. Tipo assim, isso aqui é irrelevante, isso aqui Deus não vai levar isso em conta, isso não vai afetar a minha vida espiritual. E é exatamente nesses pontos em que, infelizmente, muitos irão sucumbir na vida espiritual. E no momento decisivo serão encontrados num outro grupo, que não vai ouvir dos lábios de Jesus: vinde, benditos do meu Pai. Então a gente precisa realmente cuidar disso aí. Uma coisa interessante que eu estava vendo hoje à tarde e refletindo, você sabe que uma das marcas distintivas dessa igreja é o espírito de profecia, distintiva e identificativa também. A Bíblia fala que o dragão, ele está irado contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência. E aí a Bíblia apresenta quem são esses. São os que guardam e tem o quê? E o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. E eu não sei se vocês sabem, mas tem aumentado cada vez mais o número de adventistas que negam, que descrê, que não valoriza o espírito de profecia. Adventista, que quando uma coisa é você discutir com pessoas de outras denominações de fora que não conhecem o ministério profético de Ellen White, essa é uma coisa. Outra coisa é você tratar do assunto com pessoas que já conhecem isso e você vê essas pessoas colocar o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, para escanteio, ou de nenhum valor, ou tratar o conteúdo do espírito de profecia como se fosse o conteúdo de qualquer outro livro. Lembra, é uma das marcas distintivas. E ela, a serva do Senhor, ela diz que uma das causas principais da sacudidura vai se dar exatamente pela rejeição dos testemunhos. Então a gente precisa ir ouvindo essas coisas e avaliando como está a nossa vida espiritual, tá bom? Então, a fidelidade que não se curva.
Esse capítulo 3 de Daniel, ele é um capítulo interessante, porque Daniel ele não aparece nesse capítulo, nessa experiência, nessa história. Daniel ele se faz presente ali no capítulo 1, no capítulo 2, mas aqui no capítulo 3, Daniel ele não aparece. Você pode ler o capítulo todo ali e ele não aparece em cena ali. E embora a gente não saiba exatamente as razões pelas quais ele não aparece, existem algumas possibilidades. Uma delas, por exemplo, poderia ser o fato dele estar ausente em viagem, em alguma missão oficial, uma vez que ele era membro, da alta confiança ali da corte. Então podia ser que ele estivesse ocupado em alguma província, em algum outro império, em missão designada ali pelo rei Nabucodonosor. Essa é uma possibilidade, apesar de que, dada a importância do evento, dada a importância da cerimônia, que a Bíblia narra que foram convidados, pessoas, prefeitos, líderes de várias outras nações para estarem presentes naquele grande evento, se questiona a possibilidade de que, será que o rei iria deixar Daniel, uma figura importante do reino, de fora desse momento? Aí entra a outra possibilidade, Deus quis tirar Daniel de cena para destacar a resistência coletiva. Mas essa aqui também talvez não se sustenta tanto. Então será que Daniel, se ele estivesse presente, se a intenção de Deus fosse dar ênfase na questão coletiva, pelo fato dos 3 se manterem fiéis, se Daniel estivesse ali, em vez de 3, seriam 4 que se colocariam fiéis. Enfim, a verdade é que a gente não sabe exatamente por que Daniel esteve ausente desse momento aqui, porque aqui não é feito menção de Daniel aqui. Agora, uma coisa interessante nesse capítulo 3 que a gente pode entender é que aqui nós estamos vendo uma espécie de tipo profético do que vai acontecer no tempo do fim. No tempo do fim, o povo remanescente de Deus, ele vai ser terrivelmente provado, e nós estamos falando de um período assim muito próximo ao momento que nós estamos vivendo hoje. E a semelhança desses 3 jovens, que nós vamos conhecer mais detalhadamente a história deles, nós vamos ter que decidir de qual lado nós vamos ficar, a quem nós vamos devotar a nossa adoração. Então, de alguma maneira, esse capítulo 3, ele é uma ilustração, entre aspas, simbólica, literal, do último grande conflito que a humanidade estará inserida. Que eu estarei inserido e você também. Um conflito de obediência, de lealdade para com Deus ou para com as forças dominantes que estarão em plena atividade, estarão cada vez mais em plena atividade agora em nossos dias. Então, olhe para a história que nós vamos analisar aqui e acredite, isso de alguma maneira irá se repetir. Quem poderia ler, por favor, o versículo 1 do capítulo 3? Daniel, capítulo 3, verso 1. Quem poderia ler? A imagem de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Versículo 1. Isso, muito bem. Então, a imagem de ouro, ela representa, como o título já está dizendo ali, o orgulho, a rebelião desse rei. Você vê lá no capítulo 2, quando Daniel interpreta o rei, aparentemente, ele demonstrando uma certa admiração, um certo temor, mas em algum momento parece que a ficha cai para ele e ele diz, não, isso não pode ser. Como pode ser isso? E ele, em clara rebelião e orgulho e desobediência para com Deus, ele manda erguer uma estátua onde não só a cabeça era de ouro, como a que Deus tinha mostrado, mas toda a estátua era de ouro. E ele queria dar um recado muito claro, queridos. No capítulo 2, a estátua do sonho tinha vários metais, representando reinos sucessivos. Deus revelou que o império babilônico era apenas
o primeiro, representado pela cabeça de ouro. Mas Nabucodonosor rejeita o plano divino, ele cria sua própria versão da imagem, toda de ouro, como se quisesse dizer, né? Meu reino jamais passará. Porque aquela sucessão de metais representava, e Deus foi muito claro quando deu a interpretação a Daniel, deixou muito claro que o reino dele iria ter um fim, que o seu governo iria ter um fim. Mas ele, orgulhoso, prepotente, ele não quis aceitar isso. Então o espírito de Babilônia é o espírito de quê? Da arrogância, da altivez, da prepotência, da autossuficiência, uma tentativa, né, de eternizar o domínio em submissão à vontade e à direção de Deus. E às vezes resquícios desse espírito babilônico pode se apresentar na minha vida ou na vida de cada um de nós que estamos aqui. Ali ele estava tendo uma rejeição consciente da direção divina. Em vez de se humilhar, em vez de se submeter ao que Deus tinha mostrado, ele endurece o coração e resolve desafiar a Deus. É interessante que o profeta Isaías, no capítulo 14, verso 13 a 14, deixa lá claro, quando ele fala do espírito de Satanás, né, de Lúcifer: eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. Aquele espírito de altivez, né, de orgulho, de uma grandeza fora da vontade, fora da direção de Deus. Essa estava sendo a postura, a atitude de Nabucodonosor. E ele não só faz isso, ele não só desafia Deus fazendo isso, mas ele faz mais. Ele força que as pessoas se unam em reconhecer a eternidade do seu reino, a eternidade do seu governo, que não deveria ser passada para ninguém. Versos 4, 5 e 6, por favor. Alguém pode ler aí agora? Capítulo 3, versos 4, 5 e 6. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e da sorte de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então o que é que a gente percebe? Vai percebendo, porque o que a Bíblia está narrando é o que vai se repetir em pouco tempo. Então, vai entendendo isso. Então, uma adoração forçada, unidade pela imposição. Todas as pessoas deveriam estar unidas ali num único propósito, mas essa união, ela não era voluntária. Era uma unidade imposta sobre uma ameaça. Quem não a cumprisse, deveria pagar com a própria vida. Então, ao ouvir o som, né, dos instrumentos musicais, aquelas pessoas deveriam se prostrar, ou seja, um ato de adoração. Adorar aquela estátua era adorar o próprio rei, era adorar o próprio Nabucodonosor. Ele estava ali se colocando, veja o que eu falei para vocês nesse instante, o desafio dele vai a tal ponto que ele se coloca agora na posição, como se fosse na posição de um Deus. E isso não sairia barato para ele, né? E aqui uma coisa interessante, veja que ele usou a música como um meio de condicionamento, como um meio de emocionar as pessoas, de manipular, para facilitar aquele processo. E Satanás sabe do poder que a música tem para poder conduzir as pessoas para essa situação. Então, os impérios do Antigo Oriente Médio, como a Babilônia, eles costumavam unir religião com política. Era a união da religião com o Estado. E todas as vezes que o Estado se une com a religião, naturalmente o que se segue após isso é perseguição do povo de Deus, porque não tem como essas duas coisas se unir. E para aqueles que são mais atentos ao desenrolar das profecias, vocês percebem que na nossa época agora, essa união ela está
se consolidando cada vez mais, se fortificando cada vez mais. Cada vez mais a religião está misturada com a política, ou seja, com o Estado propriamente dito. A imagem representava o próprio rei como uma figura divina. A idolatria era uma questão de lealdade, ao império, não apenas religiosa. Então não só envolvia uma questão de religião, ali estava a mistura da religião com a política. Negar adorar essa imagem não era apenas uma desobediência religiosa, era uma traição ao próprio Estado, era uma traição ao próprio rei Nabucodonosor. E ai daquele que traísse o rei, esse tinha que pagar, e tinha que pagar com a própria vida. Ele foi bem claro quando vocês leram aí a questão do decreto. O que é que a gente percebe? No fim dos tempos, o mesmo padrão vai se repetir. Que padrão? Um sistema mundial vai exigir uma adoração sob pena de morte. Isso está registrado em Apocalipse, no capítulo 13. Nós estamos apenas há alguns anos em que toda a humanidade será obrigada, coagida, a também prestar um culto a algo que é contrário à vontade de Deus. E quem se posicionar contra não vai só estar desobedecendo a um dogma religioso, mas vai estar traindo o Estado, vai estar desobedecendo a uma ordem clara do Estado. E esses deverão pagar. Principalmente porque a maioria não pode sofrer por causa da desobediência de uma minoria. Nós sabemos como as coisas vão se encaminhar. Eu vou no final dar mais detalhes sobre isso aqui. Então, 3 jovens em pé, e ali a fé, que desafia o mundo. O que é que diz aí o versículo 12? Leia aí, por favor, verso 12. Destaca aí os 3 jovens. Deus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, até os deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então sempre tem os cabueta, né? Então alguém chegou lá para o rei e soprou no ouvido do rei: ó rei, tem 3 lá que não obedeceu. Tem 3 lá que não obedeceu. Queridos, esses 3, embora seja uma história real, embora esse fato tenha acontecido, esses 3 representam um grupo maior de pessoas que também em nossos dias serão denunciados. E serão denunciados por pessoas que um dia foram seus irmãos, que um dia compartilharam da mesma fé, que um dia estiveram na mesma igreja, louvando, pregando, convivendo no mesmo ambiente. A serva do Senhor, por inspiração, disse que os principais inimigos do povo de Deus serão os da própria casa. Será que eu estou olhando para alguém que será o principal inimigo meu ou a principal inimiga minha nessa perseguição? Será que vocês estão olhando para alguém que vai ser o seu principal inimigo nesse momento? Deus me livre. É você e eu que temos que fazer a nossa parte para que nós não sejamos enquadrados como os principais inimigos do povo de Deus. Porque só vão ter 2 grupos, os dos perseguidos e dos que estarão perseguindo. Ou você vai ser perseguido, ou você vai estar perseguindo. Uma outra coisa que eu imagino que você tem aqui, as 3 pessoas mencionadas, os israelitas não se resumiam a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego ali na corte babilônica. Foi uma porrada de gente levada cativa, como nós já estudamos. Agora, será que esse não é um demonstrativo da quantidade ínfima de pessoas que vão se manter fiéis no tempo do fim? Ou seja, a grande maioria do povo irá negar
irá ceder. Ou eu poderia dizer melhor para vocês: a grande maioria do povo professo de Deus já está negando a Deus. Quando come, quando veste, quando ouve, quando assiste, quando frequenta, quando fala, já está negando, filho. O negar lá no final vai ser apenas algo, talvez de consequências piores, mas vai ser apenas uma continuação de uma negação que já se vinha fazendo em relação a pontos que eu falei há pouco para vocês aqui, que a maioria acha que é insignificante, que não tem problema nenhum, que Deus não vai levar em consideração. Diante do rei, esses 3 jovens eles são confrontados com a seguinte pergunta, no versículo 15 aí: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Você percebe a ousadia? Você percebe que a intenção de Satanás por meio do rei era levá-lo a desafiar a Deus? Mas Satanás sabe o poder que Deus tem. O problema é que Satanás engana as pessoas. E ele fez com que esse rei achasse que ele poderia afrontar a Deus e a coisa para ele ainda assim ficar boa. Quem é o Deus que poderá livrar vocês? E a resposta deles, para mim e para você, queridos, que está no versículo 17 e 18, é uma aula do que é fé verdadeira. Porque a fé que se propaga por aí é aquela fé que você manda em Deus. Eu determino isso, eu determino aquilo. E isso não é fé, queridos. Fé, Deus não é capacho meu e seu, servo meu e seu, para poder fazer o que você quer que Ele faça, na hora que você quer que Ele faça. Fé não é isso. Aí você pode ler o verdadeiro exemplo do que é uma fé incondicional. Versículo 17 e versículo 18 do capítulo 3 vai dizer o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. É simples assim, claro e direto. O Deus a quem eu sirvo, se Ele quiser, Ele pode me livrar, tanto da fornalha como das suas próprias mãos. Mas independente do que Ele for fazer, eu já digo para o Senhor: nós não vamos adorar a imagem que o Senhor levantou. Eles estavam sob uma ameaça de morte. Você teria coragem de dar essa resposta para aquele rei? Sem saber o que Deus iria fazer? Sem saber se Deus iria livrar ou se Deus não iria livrar? Irmãos, eu sei que quando fala de coisa do futuro, é difícil da gente responder, porque a gente não sabe o contexto que as coisas vão estar lá, como que a gente vai estar. Mas a gente consegue ter uma noção olhando para o nosso histórico de vida. Lembre das últimas vezes que a coisa apertou para o seu lado, em qualquer situação que tenha sido, financeira, social, numa doença. Como foi que você agiu? Quais foram suas palavras? Quais foram os seus pensamentos em relação à sua relação com Deus? Você se chateou com Ele? Você duvidou? Você questionou? Você murmurou? Você começou a dizer por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que isso que está acontecendo comigo? Meu Deus, será que isso não vai se acabar? Eu já não estou aguentando mais. Lembra daquilo que aconteceu de maneira terrível com você. Não estou falando de uma dorzinha de unha pequena, não. Estou falando de alguma coisa grave, realmente preocupante que aconteceu com você. Como foi que você reagiu? Se desesperou? Se angustiou? Eu estou pensando em algumas coisas. E a maneira como você reagiu ali talvez seja um demonstrativo como você reagirá em situações muito piores, se não mudar. Se não mudar a maneira como está se relacionando
com esse Deus. Queridos, o ponto-chave, eles não sabiam o resultado, mas uma coisa eles sabiam: o quê? Em quem eles acreditavam. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei quem é Deus. E saber quem é Deus é o suficiente. Conhecer a Deus, ter intimidade com Deus deve ser o suficiente na minha e na sua vida. Porque isso vai levar eu e você a exercer exatamente essa fé incondicional. É a música do Dalino, acho que esse é o nome dele. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier. Esquecemos a letra, né? Mas independente do que acontecer, do que for feito e que não for feito, Ele continua sendo Deus, irmãos. É esse tipo de relação que a gente precisa ter. Se eu não aprender, e olhe, as provas que a gente vem passando na vida, essas coisinhas que vêm acontecendo com a gente, embora não estou falando que é Deus que está fazendo, mas tudo isso que está acontecendo é exatamente para exercitar a nossa musculatura espiritual. Porque nós aprendemos a confiar, e na hora principal, vamos continuar confiando. Mas se eu tenho levado uma vida, Dalvo, de murmuração, de queixa, tal, é o que eu vou fazer lá no final, filho. Não pense que vai mudar da água para o vinho assim, no estalar de dedo, não. Não é assim que muda, não, filho. É um processo. É um processo. Ninguém muda de uma hora para outra. Eu preciso exercitar essa mudança agora. Veja, fé verdadeira não é condicional ao livramento. É fidelidade, mesmo que isso custe a própria vida. É um compromisso com Deus, mesmo que custe a própria vida. A Bíblia nos diz em Apocalipse 12:11, não amaram suas vidas até a morte, falando dos mártires, né? Falando daqueles que entregaram a vida a Jesus a tal ponto de serem queimados vivos, de serem decapitados, de serem crucificados de cabeça para baixo, mas permaneceram fiéis. Essa é a fé que vai fazer eu e você estar de pé nos últimos minutos da história desse mundo. É uma fé onde o compromisso com Deus e com a vontade desse Deus é mais importante do que qualquer outra coisa, inclusive sua própria vida. O que é que o rei faz? Versículo 19 a 23, quem pode ler, por favor? Foi o que o rei mandou fazer diante dessa resposta ousada e desafiante de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quem pode ler, por favor? Para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha em chamas. Até o 23. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Olha que coisa terrível. O rei cumpriu a palavra. Se não obedecer, vão ser lançados dentro da fornalha. E quando foi tocado aqueles instrumentos, eles se mantiveram firmes. E eles foram então lançados, como a narração bíblica deixa claro, tão quente, 7 vezes mais 7 é plenitude, é intensidade, é o ápice.
É o ápice da provação, é o limite ali, e eles são lançados, e aqueles que lançam morrem, e eles são jogados ali dentro daquela fornalha. A serva do Senhor diz que os salvos no final, eles vão passar por uma angústia, por uma situação tal qual nunca houve na terra. Serão expostos a um nível de prova que nunca foi vivenciado por nenhum servo de Deus. Por nenhum, queridos. Você olha todas as provas que já aconteceram, que estão registradas na Bíblia, dos momentos finais será superior a tudo isso. É o preço por não passar pela fila. É o preço por não passar pela fila. Isso. E aí? Estamos prontos para suportar isso aí, irmãos? Jeremias fala, né, da angústia de Jacó, tempo de angústia de Jacó. Mas nós temos uma palavra de esperança. Assim como esses homens não foram deixados sozinhos na fornalha, a palavra de Deus nos garante que nenhum fiel será deixado sozinho. A palavra de Deus nos diz que onde o pecado abunda, a graça é superabundante. A palavra profética nos diz que muitos estarão na cadeia, presos, mas a cadeia para esses vai parecer um hotel 5 estrelas. Muitos estarão nos montes, nos morros, e anjos, assim como fez com outros servos de Deus, irão visitá-los, levando comida, espadas ou armas que serão puxadas para poder tirar a vida desses fiéis, não vão funcionar. Essa é a promessa de Deus para os fiéis. Mas é para somente os fiéis. Não pense que também vai ser de imediato, não. Tem que primeiro vir um frio na barriga, né, Gilson? Primeiro vai vir um frio na barriga, que é a angústia de Jacó, de você achar que você foi deixado sozinho, de você duvidar dessas palavras que eu falei, que você conhece, que estão escritas, mas vai ter um tempinho de prova que você vai duvidar disso aí. Cada um vai estar passando a sua prova individual. Exatamente, porque é baseada no histórico espiritual de cada um. Vai ter pessoas que não vão duvidar de forma nenhuma. Vão ter pessoas que permanecerão firmes e crentes, mas aqueles que eram crentes fiéis, mais um crente um pouquinho mais ou menos, mais um fiel que eu estou falando, muitos desses vão duvidar. A maioria vai duvidar, achar que Deus os abandonou. E muitos desses, nesse processo do duvidar, alguns vão abandonar. Muitos vão abandonar, irmãos. Imagine você, um pai de família, com uma criança em casa, e você não pode comprar e nem vender. Você não pode trazer comida para dentro de casa para alimentar o seu filho. Uma coisa é você, adulto, homem. Outra coisa é você ter um bebê, talvez recém-nascido, ou que seja mais velho, 4, 5 anos que seja. E você saber que você não tem condições de trazer comida para dentro de casa para alimentar aquela criança, e aquela criança está condenada a morrer junto com você. A morrer de fome ou de outro tipo de pressão que será imposta. Muitos não vão suportar, irmãos, e vão ceder à pressão governamental. Nós tivemos um ensaio disso na Covid-19. Quantas pessoas bateram no peito, eu não vou tomar essa vacina, eu não vou, entendeu, fazer isso, aquilo, outro, mas só foi apertar, dizer que você não podia mais entrar em loja, não podia mais viajar, Bolsa Família vai ser cortado, entendeu? Só foi o governo começar a arrochar, aí você viu um bocado de crente mostrar que realmente
são de palha, entendeu? Desse jeito, irmãos. Sem querer entrar aqui na discussão se era certo, se era errado, entendeu? Mas estou me referindo à postura de muitos, que não ia tomar, mas até que o negócio apertou e não aguentou, não suportou. Atualmente agora, né, algumas medidas que alguns estão tomando, que se você não vacinar o seu filho, você vai perder a guarda do seu filho, e aí? Você vai deixar o governo levar o seu filho por causa de uma vacina? Aí outros vão dizer, você vai deixar o seu governo, imagina que fosse um dia, você vai deixar o governo levar o seu filho por causa de um dia de guarda? Só por causa de um dia, você vai deixar perder a guarda do seu filho? Irmãos, nós não temos ideia de como as coisas, elas de fato serão. Eu queria que vocês entendessem a relevância que tem os livros de profecia, para a gente entender pormenores que vão acontecer agora, nesses momentos finais. Imagine o seguinte, você quer ir para uma determinada cidade, imagine aí, do estado de Minas. Se eu quero ir para uma determinada cidade do estado de Minas, o mapa do Brasil, ele serve para eu me orientar e me basear, sim ou não? Serve. Aí eu peguei o mapa, fui lá e cheguei nesse local. Mas depois, quando eu cheguei na cidade, eu quero ir numa rua tal, bairro tal, rua tal, e na casa X. O mapa do Brasil vai me servir? Não. O que é que eu preciso agora? Eu preciso de um outro mapa. Eu preciso de um mapa local. Eu preciso de um mapa específico. Para aquele momento agora ali. O que é que eu estou querendo dizer com vocês? A Bíblia é esse mapa do Brasil que nos leva tranquilamente até o ponto onde nós estamos. Mas o Espírito de profecia, ele é esse mapa específico, que vai nos dar detalhes, pormenores, de como as coisas vão acontecer, que a Bíblia não nos dá tão claramente. Espero que vocês entendam o que é que eu estou querendo dizer. A Bíblia é clara, a serva do Senhor é muito clara quando fala que Deus nos deu essa luz para esses últimos dias. E é aí onde muitos têm dificuldade, Neumar, para acreditar, sabia? Porque quando ouve algo do tipo, começa a dizer, então você está dizendo que a Bíblia não tem valor, que agora a gente tem, ou o Espírito de profecia substitui a Bíblia? De forma nenhuma, filho. De forma nenhuma. Deus não deu o Espírito de profecia em substituição das Escrituras. Mas o Espírito de profecia é como se fosse, se eu pudesse aqui ilustrar de uma outra forma, é como se fosse um óculos, como se fosse um binóculo, sei lá, que te ajuda a enxergar detalhes, situações que somente aqui você não consegue enxergar com clarezas de detalhes. Então, se quer saber com mais detalhes como vai ser o desenrolar dessas coisas, precisa ler o Espírito de profecia para poder entender. Grande conflito, a série conflito como um todo, eventos finais, precisa entender isso aí. Mas aí acredite, irmãos, a fornalha ela não foi evitada. Deus não impediu que eles fossem jogados na fornalha, mas Deus entrou no fogo junto com eles. Então, às vezes, Deus não vai impedir que o sofrimento visite a minha casa, a sua casa, visite a minha vida ou a sua vida. Às vezes Deus não vai impedir. Mas se eu sou fiel a Ele, Ele vai estar comigo em todo momento. E Ele vai estar conosco, querido, para nos dar a vitória. É o quarto homem, né, que entra na situação. É o quarto homem que entra no fogo. Leia, por favor, aí, versículo 24 e 25. Quem pode ler? Daniel 3, 24 e 25. Veja aí, um momento maravilhoso em que Jesus Cristo, Ele entra no meio do fogo para poder salvar os seus servos fiéis. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos,
que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Até quando? Até o 25, 24, 25. Então o que está acontecendo aqui com esses 3 jovens é o que Isaías falou. Deus, por meio de Isaías 43, versículo 2, disse o quê? Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Então veja, as promessas de Deus, elas se cumprem. E aqui Deus está no meio do fogo com esses homens. Isso causa espanto em Nabucodonosor, porque ele lançou 3 e de repente ele vê 4. E ele diz, na leitura que vocês fizeram, ele diz que o quarto se parece com o filho dos deuses, ou seja, tem uma aparência diferente, tem uma áurea diferente. Queridos, é o que eu disse para vocês na instante. Seremos provados, mas em todo momento de prova, Deus estará com o seu povo. Deus estará guardando, Deus estará protegendo o seu povo. Então Deus não nos promete evitar o fogo, mas promete para a gente a presença dEle conosco em meio aos fogos de provação que nós tivemos que enfrentar. E o que é que aconteceu então? Diante daquela cena, o decreto agora ele é revertido. Então aquela pena de morte que foi decretada sobre aqueles homens fiéis a Deus é revertida. Leia aí, por favor, versículo 28 a 30. O que foi que aconteceu aí? Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. 28 a 30. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, queridos, o decreto então, ele é revertido, né? Em vez de perseguição ao povo de Deus, agora houve um reconhecimento nacional da soberania e do poder de Deus. Às vezes, a minha e a sua fidelidade vai valer muito mais do que milhares de sermões pregados, né? Sempre pense isso. A sua postura, o seu comportamento, a sua atitude lá na escola, no local de trabalho, onde quer que você esteja, vai valer muito mais do que vários sermões pregados. Era o que esses jovens estavam fazendo, estavam vivendo. No fim dos tempos, antes da porta da graça se fechar, claro, a fidelidade de muitos dos remanescentes vai ser um testemunho vivo para muitos líderes. Tem muitas pessoas, a igreja invisível, que vai vir para Cristo na última hora. Na última hora. A maior parte dos salvos, nós já sabemos, ainda não estão aqui. A maioria dos perdidos, vou dizer a maioria, mas dos que hoje são, a maioria está perdida, isso é fato. E dos que estão fora, a maioria dos salvos que estão fora virão quando? Por ocasião do decreto dominical. Pelo testemunho que muitos fiéis vão dar nas cortes, nas empresas, vão ser zombados, vão ser criticados, mas também vão ser aplaudidos. E a postura de fidelidade vai ser reconhecida ao ponto de que você, sendo um fiel, vai arrastar muitas pessoas também para Cristo pela sua fidelidade. Assim como esses jovens arrastaram. Então o que nós temos aqui, queridos, é um paralelo profético. Daniel 3 com Apocalipse 13. Apocalipse 13, do verso 11 a 18, descreve lá a imagem da besta, uma adoração forçada, um decreto de morte. Para quem conhece o texto, você sabe que é isso aí. Então você tem Daniel, capítulo 3, você tem a imagem de ouro. Lá em Apocalipse, lá fala de quê? Da imagem da besta.
Em Daniel 3, você tem ali uma adoração que foi imposta. Em Apocalipse 13, nós também vamos ter uma adoração que vai ser imposta. Em Daniel 3, nós vimos aí um decreto de morte. Em Apocalipse 13, também nos fala ali que terá um decreto de morte para quem não adorar a besta, a sua imagem e o número do seu nome. As duas histórias revelam um conflito entre a adoração verdadeira e a adoração falsa. E nós nem sabemos o que é adoração, muitas vezes. Imagine distinguir entre a verdadeira e a falsa. O decreto dominical, queridos, e a crise final. Apocalipse, abra aí, por favor. Apocalipse 14, verso 9 e 10. Olha o que é que diz aí. Apocalipse 14, versículo 9 e 10. Quem encontrar, pode ler, por favor. No terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do trono de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com fogo ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. O 11 também? O 10 só, 9 e 10. Então, quem adorar a besta e a sua imagem vai beber da ira de Deus. Então, se você ficar contra Deus, você vai sofrer. Mas se você ficar a favor de Deus, você vai ser perseguido também pela besta. Só que Deus vai te livrar, Deus vai te salvar. Então, o decreto dominical, ele vai ser uma imposição global. Ou seja, todo mundo vai ser envolvido a respeito da adoração de um dia falso que está em oposição ao dia determinado na lei de Deus. Então, segundo nós adventistas, nós acreditamos, haverá uma união entre a igreja e o Estado. A igreja vai se unir com o Estado. Ah, irmão, e como é que vai ser esse processo de união? É os pormenores que eu estou te falando. Precisa estudar o Espírito de Profecia para entender como vai ser o desenrolar desse processo. Para você saber se isso já aconteceu, em que patamar está. Se não tiver esse acompanhamento, você vai ficar como a maioria dos adventistas estão. Acomodados, nem preocupados com isso. A observância do domingo será obrigatória. Quem resistir vai sofrer as sanções e perseguições impostas pelo Estado. Mas como é que isso vai acontecer? Qual vai ser o pano de fundo para isso? A maioria não sabe, irmãos. Como os hebreus, o remanescente será acusado de deslealdade ao Estado, visto como perturbador da paz social, mas também vai ser preservado por Deus em meio à crise. Nós tivemos a eleição pela primeira vez na história de um Papa americano. Aí você tem algumas pessoas que ligam o alerta, certo? Por que Leão XIV? Por que ele escolheu esse nome? Eu vou falar sobre isso amanhã, no culto de amanhã, à noite, no domingo. Estou escalado para pregar, vou falar sobre isso. Por que ele escolheu Leão XIV, esse nome? Então, a maioria dos irmãos, eles ligam o alerta, eles começam a analisar o porquê, entender cada situação, mas você tem uma parcela de adventista mangando, zombando e criticando desses que ligam o alerta. Eu sei que de ambos os lados você tem os extremistas, os que vão além da conta, que, como diz, vê chifre em cabeça de cavalo. Mas você tem aqueles que, sinceramente, eles ligam o alerta e eles buscam entender o que é que isso impacta na profecia final. Mas eu vi vídeo ultimamente de alguns, até pastores nossos, criticando e zombando esses irmãos que ligam esse alerta. Com as mesmas acusações de sensacionalistas, de extremistas, alarmistas.
Então você se preocupar com algo que acontece e tentar entender a relevância disso, qual o impacto disso no desenrolar da história profética, é ser alarmista? Possa ser que tenha sim os alarmistas, os sensacionalistas. Então seja pontual, não generalize. Eu tenho que evitar o extremo de dizer que meu Senhor tarde virá, como muitos acham que Jesus ainda vai demorar muito para voltar. Mas eu tenho que evitar também o extremo de achar que Jesus vai voltar amanhã. Porque eu sei que não é amanhã. Biblicamente não é amanhã. Biblicamente não é esse mês, não é mês que vem. Se você conhece as profecias, você sabe que Jesus não volta dentro de alguns meses. Porque você conhece profeticamente o que falta acontecer. Mas você conhece o suficiente para saber também que não é daqui a décadas. Muito menos a centenas de anos, como alguns querem fazer você achar que será. A menos que eu... Não, claro, para quem morre, Jesus volta, né? Não é isso que a irmã dizer? Nesse sentido, não é nesse sentido que eu estou falando na volta literal de Jesus. Entendeu? Então, irmãos, para a gente concluir, lições práticas aqui, lições proféticas, na verdade, para nós. Primeira coisa, dessa história que nós lemos aqui: fidelidade se constrói antes da prova. Não espere o decreto para poder se firmar sua fé. A fidelidade que vai me manter de pé, ela é construída antes que a prova chegue. Não é quando a prova chega. Você se prepara para o vestibular, você se prepara para a prova, não é quando ela chega, é antes. Senão você toma pau lá na prova. Entendeu? E aí depois vai botar a culpa, né? Em professor que fez a prova difícil ou coisa do tipo. Então você não se preparou. Segunda, a crise não cria caráter. A crise faz o quê? Revela. Os jovens estavam prontos antes do desafio, irmãos. Antes da prova chegar, Dalva, eles já estavam prontos para ela. Não foi a prova que preparou o caráter deles, ou que criou o caráter deles. Só revelou o caráter que eles já tinham. Terceiro, Cristo caminha conosco no fogo. Ele não observa de longe, ele entra conosco. Nunca duvide desse cuidado, dessa presença próxima de Deus. Nossa fidelidade será testemunho ao mundo. O remanescente será visto como estranho, mas inabalável. Muitas pessoas vão achar você doido, uma doida, entendeu? Por você estar tão firme em defesa de algo, por você colocar o seu emprego em risco. Pô, essa Gil é uma maluca, como é que a mulher com um emprego desse, ganhando tão bem, né, Gil? Vai, é literal que eu estou falando, viu? Vai colocar o emprego dela em risco por causa de um dia. Mas com certeza teria, e muitas pessoas que achariam maluquice, né? Maluquice. E vão achar, né? Outra coisa, estamos às portas de uma crise final. O tempo de preparação está terminando. Eu não vou nem dizer que é agora. Está terminando. Está terminando, irmãos. Daqui a pouco vai chegar um momento em que nós não teremos mais tempo para nos prepararmos. Apelo final aí, uma fé que não se curva. O que faria você se a sua fé custasse sua liberdade, seu emprego, sua vida? Qual seria a sua escolha? Qual seria a sua decisão? Nós precisamos orar, né, para ter a fé dos 3 hebreus. A fé sem barganha, fé que diz mesmo que não, fé que se recusa a se curvar, ainda que a fornalha esteja acesa. Prepare-se agora para ser contado entre os fiéis que não se dobram, não se corrompem e nem se calam. Esse é o momento que nós estamos vivendo, irmãos. Você não precisa parar no tempo. Eu não estou falando que você tem que parar no tempo, abandonar seus sonhos, seus projetos de vida. Mas cuidado, para que os seus sonhos e projetos de vida não ocupem um tempo, um lugar na sua vida,
e roubem ou arranquem de você aquilo que de mais precioso você poderá ter na vida, que é a salvação em Jesus. Cuidado. O momento que nós estamos vivendo são momentos muito solenes. A agenda de Deus e a agenda do inimigo, elas estão acontecendo. Independente de mim e de você, as coisas estão acontecendo. Eu é que preciso me posicionar corretamente dentro desse processo dos acontecimentos. Eu sei que é muito cedo para nós falarmos muito a respeito desse novo Papa, das suas ações, dos seus posicionamentos. Eu sei que é muito cedo, mas com certeza nós vamos ter muitas surpresas dentro dos próximos meses. Eu acredito que ainda até esse ano nós vamos ter muitas surpresas. Eu não estou falando de decreto dominical, eu estou falando de muitos posicionamentos, de muitas coisas, mas que vão trazer solidez, ainda mais esclarecimento, ainda mais. Depois que ele foi escolhido, alguns veículos de comunicação já começaram a dar notoriedade a nós, Adventistas do Sétimo Dia. Nós começamos a ser citados pela maneira como nós cremos, porque alguns adventistas enxergam, esse Papa será o último Papa, e não sei o quê. Então, tipo assim, inclusive a matéria dizia, vou mostrar amanhã para vocês, que de todas as igrejas, aí colocou lá que nós fomos a única que nos arrepiamos, que ficamos todos arrepiados, que deu calafrios na gente. Claro, em alguns adventistas, em alguns não, a maioria dos adventistas não sentiu nada, né? Mas para quem que eu estou falando? Para quem está acompanhando o processo das coisas, sim. Algo do tipo não passa neutro, não passa batido. Redobra análises, pesquisas, estudos. Então, o que essa matéria falou, nesse sentido, é verdade. Mas a maioria nem se importou com isso. Nem se importou. Próximo culto jovem, nós vamos entrar no capítulo 4, viu? Do livro do profeta Daniel. Se você quiser já ler em casa, já para ir entendendo ali. É bem interessante esse capítulo também. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado. Que o Senhor continue na condução da nossa vida. Gratos somos por essa tarde de aprendizado, de alerta que o Senhor nos proporcionou. Obrigado por cada filho teu que escolheu estar aqui nessa tarde, ouvindo a sua palavra. Que todos saiamos daqui, ó Deus, animados, alimentados espiritualmente e com decisões de buscar em todos os sentidos melhorar a nossa relação para com o Senhor, a maneira como temos nos relacionado contigo. Nos ajuda a estarmos alertas e a estarmos preparados, porque nós estamos realmente, ó Deus, às portas de sermos visitados pelo Senhor e sermos levados para a eternidade contigo. Não deixe. E quem tem que não deixar somos nós, porque no que depende do Senhor, o Senhor está fazendo tudo. Mas que o Senhor continue fazendo, para que a gente não venha deixar que as coisas desse mundo venham provocar em nós distrações e distrações que sejam fatais. Eu termino essa oração agradecido pelo que o Senhor está fazendo na vida do nosso irmão Madruga. Obrigado pelo Senhor já ter poupado a vida dele, já no momento lá em que tudo aconteceu. Nós poderíamos estar nesse momento, ó Deus, falando de um Madruga morto, lembrando da trajetória, do trabalho, mas o Senhor nos deu a graça e o privilégio de podermos estar falando de um Madruga vivo. E obrigado porque o Senhor demonstrou ali o seu cuidado, poupando milagrosamente a vida dele. A igreja, a família, está diariamente, momento a momento, fazendo lembrança do nome dele diante do Senhor. E nós acreditamos, não por méritos nossos, mas confiando na graça, na misericórdia,
e acreditando que o Senhor ainda tem muita coisa para realizar através dele aqui nessa terra. Nós acreditamos que daqui a pouquinho ele estará aqui contando para nós o testemunho, agradecendo as orações e agradecendo principalmente ao Senhor por esse cuidado. Nós oramos, Senhor, por tudo isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e uma feliz semana a todos.